Estou aqui no meu consultório e quero dividir com você uma notícia. Hoje eu recebi a informação do laudo da biópsia que eu fiz na cirurgia do dia 21 de julho. Hoje é dia 18 de agosto. E a notícia que eu recebi não foi a notícia que eu queria ter recebido. E também talvez não seja a notícia que você queira ouvir. Mas, como possivelmente você possa ter acompanhado todo o processo, ter me ouvido sobre a questão do melanoma, sobre a questão da gratidão, de como eu lidei com tudo isso, por respeito, por consideração, por uma responsabilidade social, eu quero dividir isso. Então, o resultado que veio dessa biópsia, eu fiz a cirurgia retirando um gânglio da axila, aqui, a maxila esquerda, que se chama linfonodo. Esse material todo foi para biópsia e o resultado que veio foi positivo para células cancerígenas, ou seja, parte daquilo que estava no melanoma subiu para o gânglio responsável por essa parte e acusou a questão da célula cancerígena. O que vai dar como protocolo básico da medicina tradicional a um tratamento chamado imunoterapia, que eu não sei exatamente como vai funcionar, não sei que tipo de medicamento é, porque eu só vou fazer a consulta médica no começo de setembro, dia 11 de setembro, na verdade. E você pode estar se perguntando, como é que você tá, Sandra? Né? Como é que você tá com tudo isso? Agora eu tô bem, né? Eu tô, inclusive, gravando essa live ao vivo para que você possa sentir a minha energia, para que você possa realmente experimentar isso. É diferente quando a gente faz um vídeo, né? A gente pode pausar, pode cortar, pode começar a gravar de novo. Ao vivo não, ao vivo é o que é, né? É o que é sendo visto por você, dito por mim. Então, agora eu estou bem. Mas, é o que eu tô falando, agora eu estou bem. Eu circulei pelo infinito, né? Eu sempre digo que nós caminhamos o tempo todo sobre o infinito, que é o 8 deitado, representando essa subida, a parte boa, representando a descida, a parte ruim. Eu desci quando eu realmente soube na notícia. Talvez você também, nesse momento, se você ainda não sabe. Mas, diante de tudo que eu pratico, de tudo que eu sei, de tudo que eu ensino, de tudo que eu aprendo, né? Principalmente as coisas baseadas numa questão de mindset, que é mentalidade, na questão da psicologia positiva, eu consegui subir no andar de cima, para começar a circular nessa parte mais alta do infinito. E muitas vezes, quando a gente está aqui embaixo, a gente tem sentimentos de frustração, sentimentos de reclamação, sentimentos de raiva, de vitimismo, de preocupação. Eu senti tudo isso. Eu senti medo, eu senti raiva, eu senti tristeza, porque é como se você estivesse numa highway, né? Na pista da Bandeirantes, lá com o seu carro, curtindo, ouvindo uma música gostosa e de repente alguém te fecha e você tem que apertar o pé no freio e você fica... Foi isso que eu senti. Me senti frustrada dentro daquilo que eu estava fazendo. E aí, a gente se pergunta, poxa, será que a gratidão então não serviu para nada? Será que a visualização do processo de cura, né, foi inútil, não serviu para nada? Aí é que tá. Hoje, conversando com a minha mãe, eu disse assim para ela, mãe, eu vejo a vida como se fosse uma corrida com obstáculos. E ela disse assim, você deve evitá-los. Eu digo, bom, eu acho que a gente deve superá-los. Toda essa situação eu tô vendo como um obstáculo. Mas eu não enxergo, e isso é uma questão de fé, e fé para mim é uma confiança incondicional. A minha fé é que os obstáculos não vêm para fazer com que a gente caia. Obstáculo para mim, dentro de tudo que eu sou,
de tudo que eu acredito é a profecia de que eu vou vencer. E aí, quando a gente vê o obstáculo dessa maneira, ele se torna amigo da gente. No desenvolvimento de muita coisa positiva, especialmente uma, que é uma das que eu mais considero importantes no nosso processo de evolução: amor próprio. Cada dia, com toda essa questão de melanoma e agora toda essa questão, né, de terem encontrado a metástase dentro do gânglio, dentro do linfonodo, para mim fica mais claro ainda. O amor, o momento presente, a alegria de me sentir viva, de me sentir parte, de poder servir ao mundo e usufruir disso, apreciar tudo isso, desfrutar tudo isso. Então, para mim, quando eu olho esse obstáculo, eu vejo como algo que vem para fazer eu crescer. E obstáculo a gente sempre vai poder superar. Tem coisas que a gente não escolhe, né? Eu não escolho muitas vezes o obstáculo que vem na minha vida, eu não escolhi dentro da escolha consciente. Sim, eu devo ter escolhido em algum outro momento, eu não sei quando, mas dentro daquilo que é consciente, presente para mim, eu não escolhi, mas eu escolho ainda assim. Eu escolho como eu vou superar esse obstáculo. Se eu vou passar por cima, se eu vou passar por baixo, se eu vou passar em torno, se eu vou pedir ajuda, se eu vou ter um impulso, como que eu vou escolher esse obstáculo? Ultrapassar esse obstáculo. E dentro disso, eu escolho sim e continuo escolhendo a gratidão. A força da gratidão nesse momento se torna ainda mais importante como um impulso que faz realmente eu sair de um patamar e ir para o outro. E eu já falei, gratidão não é positividade tóxica. Eu tô com um livro aqui que se chama A Ciência de Ser Feliz, de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Susan Andrews. Ela já tem um outro livro que o título é bem interessante, se chama Estresse a Seu Favor. E ela diz assim, ó: praticar gratidão parece um daqueles conselhos melosos dos livros de autoajuda. Mas o fato é que incontestáveis estudos têm mostrado seu extraordinário valor psicológico. De que maneira? Já se sabe que as pessoas que cultivam a gratidão dormem melhor, têm menos enxaquecas, menos tosse, menos problemas de pele, menos náuseas. As pessoas que cultivam a gratidão experienciam menos raiva e menos amargura. E aqui vai um parênteses, tá? Porque raiva é um dos sentimentos mais inflamatórios que tem para o nosso organismo. E se você tá up to date com a medicina atual, você sabe que todos os processos inflamatórios geram doenças, inclusive a questão do câncer. Então, a partir do momento que eu sei que a gratidão me ajuda a diminuir a raiva e a amargura, é ela que eu tenho, porque ela é o meu grande remédio, né? É o grande antídoto. Tem mais. São mais bem dispostas, otimistas e olha que bacana, inclinadas a ajudar os outros. Tem mais, as pessoas que cultivam a gratidão têm mais autoconfiança e autoestima. O que é isso? Amor próprio. Tem mais, lidam melhor com estresse e trauma, ou seja, a gratidão de fato ajuda a gente a transpor esse obstáculo, ajuda a gente a sair dessa linha de baixo do infinito e ir para a linha de cima do infinito. E aí também uma outra coisa muito legal. Desfrutam de relacionamentos interpessoais mais harmoniosos. Então eu pergunto, é ou não é para a gente praticar isso? Isso está dentro dos estudos da psicologia positiva, que é uma das grandes linhas atuais que vem realmente revolucionando a forma com que nós
terapeutas e psicoterapeutas temos lidado no nosso consultório. Até agora a gente só estava focando no problema, que era a doença, que era o transtorno, que era a disfunção, que era a patologia. Com a psicologia positiva, o foco é naquilo que funciona, ou seja, o foco é na solução. Então, quando eu vejo um obstáculo, e primeiro impacto quando a gente vê o obstáculo é dizer, puta, que saco, né? E ir para tudo isso que eu falei para vocês, a reclamação, o vitimismo, a frustração, o que a gente aprende no momento seguinte? Epa! Eu me autorregulo, gerencio as minhas emoções, porque eu estou me observando, eu estou me acompanhando e digo, peraí, como seria se eu pudesse ver esse obstáculo como uma profecia de eu ser vencedora? E aí eu começo a focar na solução. Então eu ativo em mim a prática da gratidão. Eu ativo em mim um tratamento multimodal, ou seja, eu vou tratar pela medicina tradicional, vou tratar minha mente, vou tratar o meu espírito, vou para nutróloga, vou fazer um tratamento que se chama biorressonância. Eu começo a usar tudo aquilo que eu posso, que está acessível, para quê? Para facilitar esse pulo, esse salto, esse contorno, né? Ou passar debaixo desse obstáculo que eu tô vendo. Então, a gente começa a ver tudo isso não como algo que vem para nos ferir, para nos derrubar, não. As coisas são postas nos nossos caminhos para que a gente se fortaleça. Essa semana mesmo eu atendi um casal e ontem eu estava falando para um outro paciente exatamente isso. A vida põe no nosso caminho testes. A gente vai descer porque é um movimento e nessa descida muitas vezes a gente encontra os testes. Então, faz isso para você. Lembra de você quando você tomou uma decisão. Lembra então quando você decidiu um propósito. Lembra quando você fez um processo de mudança. E daí você vai ver que em pouco tempo surgiu algo no teu caminho que realmente era para comprovar o quanto que você está firme naquilo, o quanto aquilo de fato é algo que já está elaborado ou é algo ainda que está sendo transformado e precisa talvez de mais alguns elementos para se tornar mais consistente na sua vida. Então o teste que eu tive hoje me provou exatamente isso, que eu estou muito firme, que eu estou muito dentro daquilo que eu acredito. Tanto é que eu estou fazendo essa live ao vivo agora para você. Por quê? Porque, de fato, a partir do momento que eu me dei conta que eu estava entrando no vitimismo, que eu estava entrando no ai meu Deus do céu, que saco, eu saí disso imediatamente. Disse, não, peraí, respira. Respira, não pira, esse é meu mantra, né? Eu sempre tô batendo no meu ombro dizendo, Sandra, respira, não pira, olha pra frente, foca na solução, foca no que funciona. E aí eu comecei a ativar todos os meus recursos e rapidamente eu fui para a parte de cima. E aí a gratidão faz parte disso. Então, quando vem o teste e a gente se dá conta do teste, a gente ativa muita coisa. O teste na nossa vida, que seria a tentação, quando a gente está falando do campo espiritual, do mundo espiritual, ele serve principalmente para a gente aprender a ser humilde. E aqui está uma coisa muito séria. O que é humildade sob esse ponto de vista? A minha mente consciente, quando soube do resultado da biópsia, ela ficou, de alguma forma, julgando isso negativamente. Mas quem disse que é? Porque se a gente sabe que hoje a média das informações que a gente consegue processar é 0,0005 ou 0,0003%, ou seja, entre 0, nada ou 0, um pouquinho
pouquinho a mais de nada, que é o 0,00005%, o que a gente sabe? Nada! Se a gente fala 1% de chance, a gente já imagina que não tem nem chance. Se eu ponho 3 zeros ainda depois da vírgula, como é que a gente vai falar que a gente sabe alguma coisa? Então, de fato, a gente não sabe. E por isso que a gente tem que ser humilde. Para dizer, eu não sei qual é o propósito desse obstáculo na minha vida, mas eu posso escolher como eu quero ver isto e como eu quero lidar com isto e o que isto vai servir a mim e servir ao meu próximo. Seja um próximo muito próximo da nossa família, da nossa amizade, no meu caso dos meus pacientes, seja um próximo que vai acabar me conhecendo, sei lá como, sei lá de que jeito, mas que minha vida vai tocar a vida dele. Então, humildade é o primeiro elemento que a gente precisa colocar para a gente superar e realmente passar no teste. Depois, a questão da autoconfiança, que tem tudo a ver com amor próprio, que tem tudo a ver com o auto-perdão. Eu preciso me perdoar. Por quê? Porque muitas vezes eu começo a me criticar, a me sentir mal comigo mesmo, por não ter conseguido aquilo que eu queria, aquilo que eu imaginava, aquilo que eu já estava experimentando de alguma forma na minha mente. Então eu tenho que me perdoar, porque não tem como a gente se frustrar e não se sentir fracassada. Não tem como, gente. É natural, é humano, faz parte de nós. Então a gente precisa ativar o perdão, o auto-perdão e dizer, tá tudo bem. E não se abandonar, ainda assim seguir com a gente mesmo, porque o processo é todo nosso, nós com a gente, né? É meio esquisito isso, mas né? É a Sandra com a Sandra. É a Sandra com a Sandra de lá de trás, com a Sandra muito pequenininha e inclusive com a Sandra do futuro. Então, ajuda a gente na humildade, ajuda a cultivar a autoconfiança, a autoestima, que tem a ver com isso, com aprender a se perdoar e se dar novamente a mesma chance, se dar novamente a mesma permissão de seguir. E a outra coisa que é incrível no processo do teste é a questão da resiliência, que tem a ver com persistir. E é isso que eu dizia para o meu paciente ontem, viu? Quando isso vem para nós, a gente precisa ativar a nossa persistência. Não significa insistência. Insistência tem a ver com teimosia. Persistência tem a ver com sabedoria. Quando eu entendo todos os elementos, escolho a estratégia conscientemente. Escolho a estratégia dado a situação, né? E dentro da persistência, dentro disso que eu estou chamando que ativa a nossa resiliência, adivinha quem nos ajuda novamente? A gratidão. Então é um elemento presente que faz realmente a virada no jogo. Por isso que essa live se chama isso, quando a força da gratidão se torna ainda mais forte. E aí eu começo a olhar para tudo isso, me sentindo profundamente honrada de poder fazer parte desse momento de evolução, que é aquilo que eu acredito que é o nosso verdadeiro propósito aqui nesse planeta. A gente não está aqui só para apreciar as coisas boas da vida. A gente está aqui para melhorar ainda mais tudo isso que é bom na vida e realmente tornar esse planeta um lugar melhor de ser habitado, seja por nós mesmos, seja por aqueles que vão vir depois de nós. Então é uma missão. E quando a gente tem essa missão, com toda essa ajuda de todos esses recursos, como que a gente não vai agradecer, né? É impossível, seria incoerente até. Então sim, eu estou profundamente grata por poder passar por isso com sanidade, com lucidez, com consciência. Como uma amiga me disse hoje, quando eu contei para ela, nossa, eu fico muito feliz que você está equilibrado emocionalmente, porque isso é o principal.
E tem razão. A harmonia interna é a casa que vai dar o sustentáculo para tudo isso que eu vou experienciar ainda, que eu vou viver, que vai acontecer, seja com relação ao câncer, seja para fora do câncer, porque o câncer não pode nos restringir. A vida não pode estar restrita a uma doença, a uma emoção, a um trauma, a uma situação, a um relacionamento, a uma pessoa. A vida é muito maior que isso e a gente precisa celebrar isso. Então, só o simples fato de eu poder estar bem e saber que eu vou me manter assim bem, independente de qualquer obstáculo que surja no meu caminho, já é motivo para minha gratidão antecipada. Porque eu tenho certeza de que ela vai ser realmente a minha grande força nisso tudo, para que eu me transforme naquilo que eu digo, ser fortaleza, né? Bom, vi que muitas pessoas entraram, agradeço. Eu estava empolgada dizendo aqui e aí eu nem vi os comentários, mas todas as pessoas dizendo exatamente parte disso tudo, né, que eu tô falando. Ou seja, já venceu, te admiro, gratidão por ter você na minha vida, vai dar tudo certo. É isso aí, já tá dando para todos nós. Eu agradeço o teu apoio, o teu carinho, agradeço a tua gratidão pela minha vida, como eu agradeço a sua vida na minha vida, com muita honra. E eu quero ler para vocês uma coisa muito bacana que uma paciente minha me mandou, que tem a ver sobre a questão da humildade, que tem a ver sobre a felicidade, que tem a ver sobre esse meu momento, que de alguma maneira é o teu momento também, porque a gente tá cheio de coisas boas e de coisas ruins na vida, né? Todos os dias, desafios um pouco maiores, desafios um pouco menores, mas essa é a qualidade da nossa vida, né? Alto e baixo, bom e ruim, negativo e positivo, faz parte de ser vivente, né? Nesse planeta Terra. O que ela me mandou faz o seguinte, ó, e aí eu vou encerrar a live. Uma pessoa feliz não é necessariamente um ser humano que está sempre rodeado por circunstâncias agradáveis, mas sim um ser humano que tem uma atitude principalmente benéfica e otimista em relação à vida. Isso é psicologia positiva. Isso é o sentido da gratidão. Ótima noite para você. Que hoje você possa, à noite, daqui a pouco, ou amanhã cedo, quem sabe, agradecer. Pelo menos 10 itens do que aconteceu no seu dia hoje. E se tiver muito difícil, lembra do que um professor meu me disse. A gente tinha um desafio de agradecer 50 itens de manhã e 50 itens à noite. Quando eu vi 100 itens, eu disse para ele, não vou dar conta. Eu não vou ser capaz de fazer isso, não. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueço e que eu repito, meu Deus, muitas vezes. Ele disse assim, é fácil, Sandra. Você faça o seguinte, pense que amanhã você não vai ter aquilo pelo qual você não foi grata hoje. Aquilo foi uma verdadeira bordoada, porque realmente tem muita coisa que vai fazer falta amanhã, pela qual eu não posso ser grata, não posso esquecer de ser grata hoje, né? E a gente só dá conta disso quando pensa de fato que as coisas que a gente tem não são coisas que são garantidamente nossas no dia de amanhã. A pandemia provou isso. Uma das coisas que eu nunca agradeci até chegar a pandemia, até chegar março de 2020, foi a liberdade de ir e vir. Então, se hoje você pôde transitar, se hoje você pôde ter essa liberdade, no mínimo é um item que você já pode colocar na sua lista, certo?
Então, muito bem, gente. Até a próxima. Tamo junto.